Bom dia, meu povo abençoado. Passando por aqui para desejar a vocês uma excelente terça, com muita paz, muito amor, muita alegria no seu coração. Que o Senhor renove suas forças, te dando ânimo e coragem para você vencer mais um obstáculo no seu caminho, mais uma tempestade, mais uma luta, mais uma circunstância. Ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Quando você olhar para trás, vai dizer: eu venci. Em meias tempestade, venci. Venci, sou vencedor em Cristo Jesus. Amém? Desejo a vocês uma excelente terça, com muita paz, muito amor, muita alegria no seu coração. E que o Senhor renove suas forças. E também traga uma palavra da parte do Senhor para o seu coração. Nós vamos aprender hoje que aqui em João 6, versículo 48 diz assim: eu sou o pão da vida. Jesus diz que ele é o pão da vida. Jesus Cristo, ele é o pão da vida. Aqui nesse texto sagrado, nós encontramos 7 grandes declarações que eu sou, né, faz no Evangelho de João. Então são 7 declarações que o grande eu sou faz no Evangelho aqui em João. São declarações de Jesus, né? Jesus, ele deixa bem claro que ele é o pão da vida, né? Ele é o pão da vida. Jesus Cristo é o pão da vida. Ele deixa claro, ele faz aqui nesse texto aqui nós encontramos, né, uma das 7 grandes declarações que o grande eu sou faz no Evangelho de João. Com essa declaração, o Senhor Jesus, ele começa a identificar, né, com o grande eu sou. Ele começa a indicar com o grande eu sou, que apareceu a Moisés na sarça ardente. Perdão, que ele apareceu na sarça ardente para Moisés, que está lá em Êxodo 3, versículo 14. Ao se identificar como o pão da vida, o Senhor Jesus se apresenta como um alimento universal do homem. E o pão e o alimento mais consumido e mais universalmente conhecido pelo homem, Jesus é o alimento espiritual que mata a fome do mundo inteiro. Então Jesus é o alimento espiritual que mata a fome do mundo inteiro. Do mundo inteiro. A palavra falou que é do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Jesus é o pão e ele é o alimento, né, que é mais consumido e mais universalmente conhecido pelo homem. Que Jesus é o alimento espiritual que mata a fome do mundo inteiro. Ele mata a fome do mundo inteiro. A Bíblia fala sobre a importância do pão para o homem na Escritura, né? A Bíblia fala a importância do pão para o homem na Escritura. O pão é citado na Bíblia com vários significados. Quando a Bíblia fala de pão, ela está referindo a algo muito mais profundo do que uma simples massa de trigo. É algo muito mais profundo como uma simples massa de trigo. A palavra de Deus está falando, né? Quando o pão é citado nas Escrituras, tem vários significados. Quando a Bíblia fala de pão, está referindo a algo muito mais profundo do que uma simples massa de trigo. Lá em Gênesis 3, versículo 19, o pão é citado pela primeira vez dos lábios do próprio Senhor de Deus. Para você ver, lá em Gênesis 3, 19, a Bíblia está afirmando que o pão é citado pela primeira vez pelos lábios do próprio Senhor Deus. O pão, nesse caso, se refere a todas as necessidades básicas da família. A Bíblia está falando que o pão, neste caso, se refere a todas as necessidades básicas da família. Lá em Gênesis 14, versículo 10, Melquisedeque, né, o sacerdote do Deus Altíssimo, ele trouxe pão e vinho a Abraão. O pão é o alimento universal do homem e o vinho também é uma bebida universal. Mais tarde vamos ver
que o Senhor Jesus dando um grande significado espiritual a esses dois alimentos importantes. Né? Mais tarde, nós vamos ver que Jesus, né, o Senhor Jesus dando um grande significado espiritual a esses dois elementos importantes. Esses dois elementos importantes. Em Êxodo 16:4, o Senhor promete enviar chuva de pão para alimentar diariamente o seu povo no deserto. E todos sabem que ele alimentou o povo no deserto. A Bíblia está falando em Êxodo, né? 16, versículo 4, que o Senhor promete enviar chuva de pão para alimentar diariamente o seu povo no deserto. Em Êxodo 23, versículo 25, o Senhor faz uma promessa ao seu povo, dizendo: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Então ele falou: vou tirar do meio de vocês as enfermidades. O Senhor Jesus abençoou o seu povo lá no deserto. Ele enviou chuva de pão, alimento diariamente para o povo no deserto. E ele fez uma promessa ao seu povo dizendo: servireis ao Senhor. Ele falou: vocês têm que servir ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Ele falou: vou tirar do meio de vocês as enfermidades. Ele ainda falou: vou tirar de vocês, do meio de vocês, a enfermidade. Né? Ele falou. Lá no Salmo 104, versículo 15, a Bíblia afirma que o vinho alegra o coração do homem, o azeite dá brilho ao seu rosto, e o pão fortalece o seu coração e sustenta as suas forças. Olha para você ver como a palavra está falando. A Bíblia está afirmando no Salmo 104, versículo 15, que o vinho alegra o coração do homem, o azeite dá brilho ao seu rosto, e o pão fortalece o seu coração e sustenta as suas forças. Sustenta as suas forças. Em Mateus 6:11, Jesus ensinou na oração o Pai Nosso, conhecida universalmente, e pedimos o pão nosso de cada dia, né? Olha só, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, conhecida universalmente, a pedirmos o pão de cada dia. Mateus 14, versículo 13 ao 21, Jesus multiplica pães e peixes para alimentar grande multidão. Para você ver, né? Em Mateus 14, versículo 13 ao 21, Jesus multiplica pães, né, e peixes e alimenta uma grande multidão, né? Porque Ele é o pão da vida. Jesus Cristo é o pão da vida. Então ele multiplica os pães e os peixes para alimentar uma grande multidão, né? Uma grande multidão. O significado do pão espiritual, devido à sua grande importância universal, o pão nos traz muitos significados espirituais nas Escrituras. O profeta Amós havia profetizado a palavra de Deus que seria tão desejada como o pão em água. Ó, o profeta Amós, né? O profeta Amós, ele havia profetizado que a palavra de Deus seria tão desejada como o pão em água, né? Que está no Amós 8, versículo 11. Mateus 4:4, Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus mesmo, ele declara, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus que viverá o homem, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que sai da boca de Deus. Mateus 26 ao 30, Jesus dá um novo significado ao pão e o vinho, usando-os como dois elementos da Santa Ceia. O pão simboliza o seu corpo partido por nós, e o vinho representa o sangue derramado por nós. Então ele mostra o significado, né? Aqui no capítulo 26, versículo 26 ao 30, Jesus dá um significado ao pão e o vinho. Ele usa esses dois elementos na Santa Ceia
para simbolizar o seu corpo partido por nós e o vinho representando o seu sangue derramado por nós. O capítulo de João 6, versículo 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele falou, quem crê nele nunca terá sede. Ele mesmo diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6, 54 e o 55, Jesus está afirmando, né, que o significado espiritual do pão e do vinho na Santa Ceia, dizendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Para você ver o que Jesus está explicando aqui. Ele está afirmando o significado do pão, né? O significado do pão e do vinho na Santa Ceia. Ele falou dizendo: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Ele está declarando que a carne dele verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Ele está falando que é uma bebida. E nos 1 Coríntios 10, 16, Paulo afirma que o pão que partimos na Santa Ceia, né, é o pão da comunhão com Cristo. Cristo é o nosso alimento eterno. É o nosso alimento eterno. Porque aqui está falando, ó, no 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Ele dará pela vida do mundo. Para você ver, né? Ele está falando aqui no 51, no versículo 51 do capítulo 6 de João. Ele falou, ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, né? Darei pela vida do mundo, disse Jesus. E também é a nossa bebida. A Bíblia está falando que também é a nossa bebida. Aqui no João 4, versículo 14. Deixa eu ler para vocês aqui. João 4, versículo 14. Vamos aqui no 4, versículo 14. No versículo 14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Né? Olha só para você ver o que ele disse aqui no capítulo 4, versículo 14. O que ele está falando para nós aqui? Aqui no versículo 14. Olha o que ele disse aqui. No versículo 14, ele disse assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, né? A jorrar para a vida eterna, disse Jesus. Disse Jesus, né? Jesus está falando aqui. Jesus está falando para nós. Para você ver, irmão, Jesus está falando para nós. Jesus está dizendo para nós aqui. Jesus está falando para nós, né? Jesus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Deixa eu voltar lá na nossa mensagem, né? Ele diz que e também a nossa bebida é eterna, né? Ele afirma, né? Paulo está afirmando que o pão que partimos na Santa Ceia é o pão da comunhão com Cristo. Cristo é o nosso alimento eterno e também a nossa bebida eterna. Eu acabei de ler para vocês. Jesus Cristo é o alimento que mata a fome espiritual do mundo, né? Ele é o alimento que mata a fome espiritual do mundo, e ele é o pão vivo que desceu do céu,
né? O pão da vida e o alimento eterno. E o manã escondido e a árvore da vida. Eu vou ler para vocês aqui. Eu deixei aberto aqui em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz aqui. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que está no meio do paraíso de quem? De Deus. Ele falou, quem tem ouvido, que ouça, que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O versículo 17, ele falou, quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escolhido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, no qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Olha só isso. Vou ler nessa daqui. Isso aqui tem uma palavra forte pra gente, né? Que eu tô passando pra vocês aqui, nós estamos passando, né? Aqui no 2. O versículo 7. Olha o que ele diz aqui. Nessa daqui. No versículo 7 ele diz assim, ó. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que está no meio do paraíso de Deus. Aí no versículo 17, ele diz assim, ó. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um nome nela escrito, conhecido, né? Apenas aquele que recebe. Você vai ser conhecido para aquele que recebe. Aquele que receber essa pedra. Né? Que vai estar escrito, conhecido apenas por aquele que recebe. Para aquele que receber. Ele diz. Então, meus amados irmãos, essa é a mensagem que eu deixo para nós hoje. Da parte do Senhor, né? Do Senhor Jesus para a nossa vida. Ele diz para nós que Ele é o pão da vida. Né? Jesus Cristo é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Né? Ele falou, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ele falou, este é o pão que desce do céu para que dele comer não morra, né? Aquele que comer dele não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der a minha carne, eu darei pela vida do mundo. Ele diz, né? Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, para vocês meditar nesta manhã. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.